Olá, amigas, amigos e amigos. Mais um vídeo da Afro One, nome novo, com a nossa antiga, constante e sempre em movimento Afroempresa, e mais conectada convosco, mais próxima de vocês, amigas, amigos e amigos, interligando, intercomunicando, caminhando e as nossas intersubjetividades, nossas interdisciplinaridades, nossas interconectividades. Em primeiro lugar, que vocês se inscrevam no canal, essa encruzilhada é nossa, curtam, compartilhem, comentem, ativem os sininhos de notificação para poder receberem nossas novidades, nossos lembretes, nossas novas gravações, entrevistas, vídeos, lives e assim por diante. Sempre estamos fazendo coisas para vocês, da medida do possível, semanalmente, mas com alguma fluência e constância para poder estar em comunicação, em diálogo aberto, sempre convosco, amigas, amigos e amigos, afro-amigas, afro-amigas, afro-amigos. Vamos falar um pouco do Ethnogothic. O Ethnogothic, ou gótico étnico, é uma tradução literal, livre, e a gente fala de uma corrente, dentre tantas correntes que vieram do século XX para o XXI, que vão continuar para a posteridade, provavelmente, desdobrando em outras correntes ou aperfeiçoando em 2.0, 3.0, 4.0, que são as renovações, as atualizações desses movimentos artísticos, culturais, políticos, científicos, espirituais, cosmoperceptivos, sempre em conjunto, sempre em uma união, nunca em separado e compartimentado. E o etnogótico é uma resposta a traumas psicológicos, como as relações raciais de cunho racista, essas desigualdades que quiseram nos impor, e responde, eu tento responder a uma questão bem difícil, dura, árdua, áspera, que é a questão de onde vem, como se forma e como prolifera e se desdobra e se mutaciona como um vírus, que é um vírus, essa ideia do racismo, das violências e preconceitos raciais, todas essas ideias que se proliferam e se pluralizam com a velocidade da internet e das redes, e que nós que tentamos trazer essas correntes, o afrofuturismo, o afrosurrealismo, o etnogótico, a imaginação negra radical, entre outras correntes, sempre estamos, devido ao racismo algorítmico, ao racismo digital, sempre estamos um passo ainda por dar em relação à facilidade com que as matérias racistas se proliferam. E o etnogótico ele se desenvolve muito em torno dos comics, dos quadrinhos, dos HQs, e foram bem disseminados para responder à questão de onde vem isso, né? Esse racismo, essa questão do racismo, para onde a gente está caminhando com ela, e o porquê ela é tão facilmente, ela é tão contagiosa, ou mais contagiosa do que uma pandemia de Covid-19, ou pandemia da gripe espanhola, ou uma epidemia de ebola, de outras coisas altamente contagiosas que a humanidade já viu, mas o racismo, enquanto uma doença, ou considerado enquanto uma doença, que realmente o é, uma doença que adoece a psique negra, a vítima, e também ela se desenvolve na psique racista de uma forma que amedronta, né? Então, a gente vai usar essa metáfora, vamos dizer assim, o cartoon, o comics, os quadrinhos, para tentar responder. E existem dois quadrinhos interessantes para tentar responder essa questão, que é o Peter Woods e o Truth, Red, White and Black. Primeiro, ambientado numa questão mais contemporânea, o segundo, ambientado numa relação mais com a Harlem Renaissance, uma coisa mais ambientada num momento passado pretérito da, da nossa história, mas num pretérito não tão pretérito assim, vamos dizer. E vamos lá, vamos tentar responder,
falar um pouco disso, né? Tentar resolver esse dilema. E há uma ideia interessante no Bitter Roots, e o racismo seria uma infecção. E aqui eu lembro de uma série que está no Netflix, quem quiser ver, que é uma série sul-coreana chamada Sweet Home, que fala de uma infecção que vai acabando com a humanidade, porque torna os seres humanos monstruosos, ocupa parasitariamente o nosso corpo, modifica nossos sistemas neurais e vai assim por diante. E isso vai fazendo com que a gente deixe de ser nós mesmos e passe a ser algo somente com uma relação de proximidade, vamos dizer assim, com o que seria humano. E isso também nos coloca violentamente uns contra os outros. Fazendo esse paralelo, a gente vê que no comics, Peter Hook, a gente vê o racismo como uma infecção que vai tomando conta da pessoa branca e vai transformando, vai mutacionando essa pessoa num monstro. Há trechos que falam de uma demonização, usando um paralelo que não é da cultura africana, mas para poder vocês entenderem bem, as pessoas vão se modificando inteiramente do ponto de vista interno, psíquico, mental e corporal, consequentemente, fisicamente. E há uma única maneira: pessoas negras se juntaram e conseguiram chegar a uma forma de cura. Segundo o texto, existiam duas formas possíveis de cura. Vale lembrar que nós estamos falando de forma introdutória e vamos também voltar a esse ponto no curso, evidentemente. E é até interessante que o façamos. Em primeiro lugar, você pode curar essas pessoas exorcizando, já que falamos de demonizações, ou seja, expurgando a coisa ruim por algum mecanismo, por algum instrumento da pessoa. Essas pessoas tinham como fazer isso. Ou então, erradicando do ponto de vista de destruir, exterminar. Existe um personagem nessa história chamado Ford que acredita que não há possibilidade, um personagem negro, que não há possibilidade de cura, de regeneração, que há uma possibilidade de exterminação, amputação, tirar, exterminar a parte que há de errado de tudo. Percebam que o racismo ele funciona, de certa forma, como uma infecção que vai tomando conta das crianças, que são educadas já para serem assim, que crescem reproduzindo o que encontram em casa, nos ambientes familiares, das famílias amigas, até em alguns centros escolares, na sociedade, nas comunhões religiosas, muitas vezes. E isso nas instituições, nas organizações sociais, alguns, isso vai ampliando, equacionando, potencializando, criando uma progressão geométrica a ponto de, num futuro bem próximo, bem ali na esquina, a gente vai ver essa reprodução criando mais e mais metástases, criando mais e mais contágios, formas de contágio mais e mais eficientes. Interessante de ver como são eficientes. E isso vai ampliando, ampliando, ampliando e criando essa sensação de extrema divisão racial, e divisão racial com violência, violência racista. É uma metáfora interessantíssima. É uma resposta metafórica interessantíssima. Porque parece que é assim mesmo, funciona como essa ideia mesmo de uma doença contagiosa, deformadora, que vai depreciando o organismo até se tornar monstruoso por completo, grotesco, para usar o termo,
aquilo que é medonho, aquilo que perde toda a humanidade, aquilo que perde toda a sensação de potência positiva, vamos dizer assim. Não é? E por fim, amigas, amigos e amigos, nós podemos ver uma outra metáfora, metáfora que considera que essa doença infecto-contagiosa do racismo, ela se dá através de discurso, de educação também, e vai deformando fisicamente a pessoa e vai criando estereótipos do gênero do senhor Moritz, do texto Truth. Eu falei para vocês, Red, White and Black. Ele, aparentemente inocente, com a semblante otimista, mas ele vai reproduzindo paulatinamente, primeiro do ponto de vista tácito, depois vai se tornando latente, frases, sentenças, expressões, trejeitos, maneirismos que são racistas. E isso vai, à medida que vai envelhecendo, vai criando mais e mais visibilidade, né? Vamos dizer que isso vai brotando como feridas na pele dele, pele racista, e ele vai ampliando, amplificando e reverberando o discurso cada vez mais racista. Isso é bem interessante de pensar, e também há uns paralelos com o hitlerismo, o ultraconservadorismo, que são o ultracapitalismo, o capitalismo selvagem, o ultraliberalismo, que são maneiras racistas de se levar a cabo essas ideias, essas formas, essas violências. O etnogótico, portanto, ele cria ideias bem interessantes para responder uma pergunta que nos inquieta, e não deveria ser a nós as pessoas que se inquietam mais com essa pergunta, com essa questão racial, e sim aos racistas, que da atmosfera racista só não aceitam um rótulo, porque as consequências das atitudes, os atos não têm nada a ver, eles não pensam nem nisso como problema. Então, vamos ver. Vamos ver que o etnogótico parece que tem uma resposta interessante. Uma resposta, uma linguagem fácil para várias idades, desde os geeks mais velhos até as crianças, os jovens, o público infanto-juvenil, que vai vendo como vem super-heróis no universo que estão sempre aí sendo explorados para filmes, etc. Então, é uma boa ideia trazer isso em filmes, esses comics, para poder a gente ir além de Wakanda, né? Inclusive, a gente fez uma pergunta recentemente na Afro One se existia afrofuturismo ou correntes africanas para além do Black Panther, o Pantera Negra. Existe muito, mas não há divulgação, porque as coisas só são divulgadas a conta-gotas, então as coisas não vão ser difundidas de um modo geral, generalizado. Então, o etnogótico traz uma questão interessante. O que nos incomoda, que nos traumatiza psicologicamente, aquilo que o Fanon fala do efeito danoso, destruidor da máscara branca para a pessoa negra. Então, isso está bem especificado, vai ser bem internalizado com a leitura do etnogótico nessa faceta do comics, nessa faceta do HQ, nessa faceta do quadrinhos, para poder ter uma iniciação interessante, para poder ter uma ideia interessante de, primeiro, o racismo é uma doença infecto-contagiosa. Segundo, essa doença infecto-contagiosa ela é trazida desde o berço, não, você não nasce com ela, como diria o Mandela, você não nasce odiando alguém pela sua cor, pela sua etnia, pela sua cultura, pelo lugar de onde veio. Você aprende a odiar essas coisas, você aprende a se achar superior. Gobineau disse uma vez que existia a desigualdade entre as raças. O Firmin, o haitiano Firmin, disse o contrário, há uma igualdade entre raças. É ensinado, seja o racismo religioso, racismo estrutural, racismo científico, racismo digital, racismo algorítmico, racismo institucional, racismo recreativo, pejorativo, racismo com intersecções
com sexismo, com LGBTQIAPN+, fobia. Então, a gente vai aprendendo a separar as pessoas e a hierarquizar as pessoas, sempre nos colocando, eles fazem isso, no topo, colocando, imprensando os outros na base dessa pirâmide opressora. Isso é... O etnogótico tem uma resposta interessante. É uma resposta interessante a partir de uma linguagem, de jogos de linguagem interessantes. Então, eu vim trazer isso aqui para vocês, aqui na AfroOne, e mais uma vez eu reforço o pedido para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação, compartilhem, comentem, recomendem a seus amigos e amigos, para poder a gente crescer, fugir dessas caças de dificuldade. É interessante que quadrinhos, comics, podem ser construídos para se vencer racismos, etc. E tal. E, gente, vamos fazer isso. Vamos só nisso. Vamos ver isso como mais detrimento, com mais carinho, com mais cuidado, com mais apuro. Vamos fazer isso bem. E o etnogótico faz isso bem. Então, essa é uma série que eu vou trazer para vocês com momentos especulativos em suas introduções e trazer algumas coisas deles também, enquanto movimentos que podem ser introduzidos enquanto cursos, textos, etc. E tal. Então, é interessante vocês ficarem bem atentas, atentes e atentos a isso, que isso vai voltar, isso vai estar sempre por aqui. Esse é o vídeo da semana. Espero que vocês gostem. Foi feito com muito esmero, carinho e cuidado para vocês, para falar um pouco do Ethnoglotic. Espero que vocês tenham tido um gostinho do que seja, para poder em breve a gente conversar bem mais sobre isso. Até a próxima e vamos lá. AfroOne, África ou Afro primeiro.